A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Adriano. Estamos aqui mais uma vez para comentar a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Classe dos Adultos. Hoje estaremos comentando a lição de número 8. Se você não assistiu a lições anteriores, entre aí nos nossos cards e você vai estar podendo acessar todas as lições que estão gravadas aí no nosso canal. Hoje estaremos falando de mais um milagre, a qual Deus assim realizou através da vida do grande profeta Eliseu. Estaremos comentando nesta lição de número 8 sobre o milagre a qual foi operado na vida de Naamã, um homem que estava assim passando por um momento muito difícil na sua vida devido à sua enfermidade. Ele era um homem que tinha lepra. E hoje nós vamos tirar lições muito importantes para a nossa vida espiritual dentro desta história bíblica, aonde vai falar também de mais dois personagens, a menina que era escrava dentro da casa de Naamã, que teve assim uma atitude ilustre para que assim Naamã viesse a conseguir o seu milagre. Iremos também tratar sobre Geazi, a qual tomou uma atitude ruim, tomou uma decisão ruim na sua vida e levou assim uma consequência muito grande, não só para ele, mas também para toda a sua família. Vem comigo, vamos aprender na Escola Bíblica Dominical. Então, nesta lição de número 8, tem por título Naamã é curado de lepra. O nosso texto áureo está registrado lá em livro de 2 Reis, no capítulo 5 e o versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. A verdade prática: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1 ao 10, o versículo 14, o versículo 25 ao versículo de número 27. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao seu serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e a notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou à sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá
que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O objetivo geral desta lição é revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Os objetivos específicos são 3: relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã e identificar a ambição de Geazi. Então, nesta lição de número 8, nós vamos estar estudando sobre este milagre que Deus realizou através da vida de Eliseu, o profeta, na vida deste grande homem, um homem que era muito honrado na sua terra, um homem que tinha uma patente muito grande perante aquele exército a qual o rei da Síria tinha. Era um comandante ali, a qual a Bíblia vai dizer que o próprio Senhor o honrava devido a grandes conquistas a qual ele teve na frente da batalha. Só que ele era leproso, e por ele ser leproso, por ele ter esta enfermidade, isso o impedia de muitas coisas na sua vida. E por certo, aquele sucesso que ele tinha na sua vida pessoal, ali no seu trabalho, na frente do exército, não era suficiente para trazer alegria para o seu coração e para a sua família, devido à sua enfermidade, a qual era uma enfermidade que tinha um transtorno muito grande no contexto da sua época. E a palavra de Deus, então, ela vai tratar sobre este assunto, e nesta lição eu tenho a certeza que nós vamos aprender e tirar, assim, dentro deste texto sagrado, muito aprendizado para a nossa vida pessoal e ministerial. A introdução, ela vai dizer sobre esta lepra de Naamã e vai nos revelar que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Muitas das vezes Deus é aquele que tem os seus meios, as suas formas para estar trabalhando, para estar realizando o milagre. E nós, seres humanos, às vezes esperando um milagre da parte de Deus, da forma que nós queremos, da forma que nós imaginamos. Criamos toda uma expectativa para que Deus assim venha realizar o milagre na nossa vida. Na vida de Naamã foi dessa forma também. Quando o profeta mandou ele ali ir se banhar no Rio Jordão 7 vezes para que assim viesse a ser curado, ele se revoltou no seu coração, porque ele tinha em si que o profeta iria chamar ele, iria orar por ele, iria colocar a mão sobre a enfermidade e assim ele iria ser curado. Então esse homem criou toda uma expectativa na sua vida para que assim, da forma que ele pensasse, viesse assim a acontecer. Nós entendemos que não é desta forma que Deus opera. Deus opera da forma e do jeito que Ele quer. Deus opera na simplicidade. Muitas das vezes somos nós que complicamos, a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor,
e ao invés de obedecer conforme a palavra de Deus está escrita, queremos criar métodos para que assim nós venhamos alcançar o milagre a qual precisamos da parte do Senhor. Na vida de Naamã, ele teve que deixar o orgulho de lado, teve que deixar a sua prepotência, para que assim ele viesse então através da fé, através da humildade, através da obediência da palavra do homem de Deus, do profeta Eliseu, ele pudesse assim então conquistar o seu milagre, a sua cura. Então essa lição ela está dividida em 3 tópicos. No tópico 1, a qual nós vamos comentar nesse momento, ele tem por título Naamã, o chefe do exército sírio. O subtópico 1 vai falar de Naamã, um comandante honrado. Então nós lemos na palavra de Deus que Naamã, ele era um comandante muito honrado perante aquele exército, perante o rei ali da Síria. Deus, conforme a palavra está dizendo, o havia honrado, dando grandes vitórias ali nas suas guerras. Ele liderando ali aquele exército, ele conquistou muitas batalhas, conquistou muitas guerras, conquistou muitos títulos ali pessoais, um homem que era honrado dentro do seu país, da sua pátria. Mas a Bíblia vai dizer que ele assim tinha uma enfermidade. E muitas pessoas assim o conheciam, não pela sua honraria, mas conheciam ele pela sua enfermidade. Naamã, o comandante, também era conhecido como Naamã, o leproso. E muitas das vezes ele poderia estar escondendo essa dificuldade que ele tinha em cima assim das suas honrarias, das suas conquistas, das batalhas vencidas, tentando assim pôr um pano por cima da sua enfermidade. O subtópico 2 vai nos dizer que a escrava, uma testemunha de Deus. Então, dentro desse texto a qual nós acabamos de ler com os irmãos, dentro desta lição, vai nos relatar que Naamã, em uma das suas batalhas, ele traz de Israel uma menina, e ele assim leva esta menina para dentro de casa e deixa ali ela sendo a sua escrava, a sua serviçal. E esta menina, dentro ali da sua casa, ela vai testemunhar de um Deus único, de um Deus verdadeiro e de um Deus que pode curar toda e qualquer enfermidade. Ela vendo a situação ali de Naamã, do seu senhor, ela vendo ali a tristeza que havia dentro daquela casa, daquela família por causa desta enfermidade, nós podemos observar então que esta menina toma essa atitude de fé em estar anunciando a palavra de Deus para um homem que tinha uma necessidade. Nós podemos tirar algumas lições nesta atitude desta menina, porque muitas das vezes, quando alguém é levado em uma situação a qual ele não esperava, de menosprezo, uma situação de derrota, de humilhação, a pessoa deixa até de falar do Senhor, esquece do Senhor, ela quer até ser juiz perante alguém para que o Senhor assim não venha estar operando milagres, maravilhas. Mas esta menina tomou uma atitude diferente, mesmo ela sendo escrava dentro da Síria, da casa de Naamã, ela conhecendo o seu Deus em terra estranha, um povo idólatra, mesmo assim ela foi luz ali naquele lugar. E ela sendo luz assim dentro da casa de Naamã, ela falou do Deus de Israel. Ela testificou de um Deus todo-poderoso. Isso pode nos tratar aqui nesse momento que independente da onde nós estivermos, nós podemos testificar e testemunhar o Deus a qual nós servimos. E a palavra desta menina para a sua senhora foi uma palavra que trouxe fé, trouxe esperança, porque ela disse: olha, se Naamã tivesse perante o profeta que tem Israel, certamente ele seria curado. E eles creram nesta palavra, eles creram na menina que estava testificando de um Deus verdadeiro. E o milagre só aconteceu na vida de Naamã porque alguém pregou para ele, para sua esposa,
dentro da sua casa. Então, independente do lugar que você esteja, se você tiver a oportunidade, não deixe de falar desse Deus maravilhoso a qual nós servimos. O subtópico 3 vai nos retratar aqui sobre a caravana de Naamã. Então Naamã, após ouvir as palavras daquela jovem, daquela menina, ele então enche o seu coração de fé, de esperança e toma uma atitude em estar indo ali em Israel, encontrar ali com o profeta, para que assim o profeta pudesse, através de um milagre vindo da parte de Deus, fazer algo para a vida dele ser mudada e transformada. Naamã creu na palavra da criança, Naamã creu na palavra do Senhor. Ele acreditou que poderia ser curado. Assim ele sai da sua terra, conversa com o rei, pega a carta e vai até Israel, encontrar então com o rei, encontrar com o profeta Eliseu, para que assim pudesse ser curado da sua enfermidade. Ele chama uma tropa, leva muitos presentes para os reis, para que assim pudesse ser bem recebido, e às vezes até pensando que por causa dos presentes ele poderia sim estar recebendo algo que ele não estava esperando. Mas o Senhor, ele opera de forma diferente da forma que nós possamos imaginar. O rei de Israel, então, ao saber que era Naamã que estava vindo, ele fica preocupado. A Bíblia vai dizer que quando ele pega aquela carta, quando ele lê ali que Naamã estava vindo para ser curado, a palavra de Deus fala que ele fica muito preocupado com a situação, muito preocupado porque poderia estar sendo uma ocasião a qual eles estariam vindo não para ser curado, mas também para ter uma grande guerra, uma grande batalha. Mas o certo é que a preocupação bateu em seu coração, ele rasga as suas vestes e ali Eliseu fica sabendo da situação e manda dizer para o rei: mande Naamã vir até mim e saberás que há profeta em Israel. Se esta aula tem sido bênção para você, para o seu ministério, deixe o seu like, o seu comentário, siga nas nossas redes sociais, marque ali os sininhos de notificação para toda semana estar recebendo uma lição nova que estaremos gravando semanalmente. Vamos para o tópico 2, que nos diz o mergulho no Rio Jordão. O subtópico 1 vai nos dizer assim: Eliseu não se impressionou com a pompa. Então Eliseu, ficando sabendo que Naamã estava chegando ali perante o rei, ele não se impressiona devido àquele comandante ser um homem muito honrado, mas para ele estava chegando ali uma pessoa comum, uma pessoa necessitada que precisava receber um milagre da parte do Senhor. E quando ele fica sabendo que o rei então rasga suas vestes, ele manda dizer ao rei para que Naamã viesse ter com ele, porque então eles iam saber que há profeta em Israel. Quando Naamã chega perante o rei então manda ele ir até Eliseu. A Bíblia então vai dizer que quando Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu não o recebe, mas Eliseu assim manda uma mensagem. E a mensagem de Eliseu foi uma mensagem simples. Ele simplesmente falou: olha, vai até o Rio Jordão, molha ali, mergulha 7 vezes e você será curado da sua lepra. Uma mensagem a qual o homem de Deus enviou para que assim o grande chefe do exército recebesse o seu milagre. Aquela mensagem para Naamã foi uma mensagem dura para o seu coração, porque Naamã já tinha feito toda uma expectativa de como seria assim o seu encontro com Eliseu. Ele achou que Eliseu iria ter com ele, iria orar por ele, iria impor a mão sobre aquela enfermidade e assim ele ia ser curado. Ele não esperava receber apenas uma mensagem de alguém trazida por Eliseu para mergulhar assim no rio, um rio turvo, um rio sujo, águas turvas, aonde a fé de Naamã naquele momento, ela foi abalada por aquela mensagem. Aquele homem todo arrogante, aquele homem cheio de patentes, ele não esperava ser recebido daquela forma. E ele então quis tomar uma decisão de voltar para sua casa, dizendo que os rios de Damasco
eram rios mais limpos, águas mais limpas, porque assim ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E muitas das vezes nós queremos fazer tantas coisas, para Deus, queremos fazer algo assim impressionante até aos olhos humanos para tentar impressionar até a Deus. E o que mais Deus ele quer de nós é que nós venhamos ser obedientes a Ele e a sua palavra. Eu quero deixar uma referência para você estar colocando aí, que é 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que o Senhor vai nos dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. O que Eliseu pediu para Naamã receber ali o seu milagre, a única coisa que ele precisava era estar obedecendo ali uma palavra que veio de Deus para a vida dele. E assim também nas nossas vidas. Samuel está falando aqui algo muito importante quando ele fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque muitas das vezes nós estamos sacrificando muitas coisas na nossa vida, mas estamos negligenciando na obediência da palavra de Deus. E aquele que sacrifica sem obedecer, o Senhor, ele não recebe o seu sacrifício. Para que o Senhor ele venha receber o seu sacrifício, você tem que estar primeiro com uma vida de obediência à palavra do Senhor. E como eu já falei aqui no início, a palavra do Senhor é simples. Ele requer simplicidade das nossas vidas. Ele requer que nós venhamos dia após dia estarmos nos relacionando com Ele, obedecendo a Ele, os seus princípios, a sua palavra, e assim, através da obediência a Ele, nós venhamos sacrificar, para que assim o Senhor, Ele venha operar maravilhas em nosso meio. No subtópico 2, ele vai dizer sobre a decepção e a cura ali de Naamã. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, a Bíblia vai dizer que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Então, para que nós venhamos alcançar qualquer coisa perante o Senhor, nós devemos deixar o orgulho de lado. Nós devemos deixar a arrogância para trás. Aquele homem chegou com uma pompa muito grande, mas quando ele viu que não era dessa forma que Deus iria operar, ele se indignou, ficou nervoso, furioso, porque não foi da forma que ele pensava. Até que um daqueles que estavam com ele chama a atenção para ele e fala: mas é muito simples isso, não custa nada. Vamos ali até o Rio Jordão e você mergulha ali 7 vezes, conforme o profeta Eliseu falou, e nós cremos que você receberá o seu milagre. E a Bíblia vai dizer que então Naamã, ele ouvindo agora este conselho que deveria obedecer a palavra do homem de Deus, ele vai até o Rio Jordão. E cada mergulho que Naamã ele faz ali naquele rio, perante aquele rio, ele pode trazer lições muito importantes para que nós venhamos alcançar vitórias na nossa vida. Podemos tirar muitas ilustrações diante de mergulho que Naamã deu, cada mergulho ali representando algo na sua vida, cada mergulho ali tratando com ele principalmente, tratando da sua arrogância, tratando da sua prepotência, para que assim Deus pudesse estar operando o milagre na sua vida. Ele teve que obedecer, ele teve que descer 7 vezes para que o milagre de Deus viesse acontecer. Quando Deus nos disser para fazer algo, que nós não venhamos duvidar da palavra do Senhor, mas que nós venhamos fazer conforme o Senhor nos ensina, para que assim possamos alcançar o milagre a qual esperamos. A Bíblia vai dizer que Josué, antes de conquistar a Jericó, Deus deu uma estratégia para ele, mas não foi uma estratégia humana,
para que ele viesse conquistar aquela cidade. A estratégia aos olhos humanos daquele exército que ele tinha, daqueles homens que ele tinha, por certo alguém ali estava duvidando do que eles estavam fazendo. Para que rodear a cidade? Para que tocar? Por que nós estamos fazendo isso? Não é dessa forma que nós vamos conquistar. Mas Josué estava obedecendo a uma palavra de Deus. E conforme o Senhor havia orientado a Josué, eles rodearam a cidade 7 vezes. E no último dia eles rodearam a cidade novamente. E assim os muros daquela cidade vieram ao chão. Um milagre sobrenatural da parte de Deus. Assim também é na nossa vida. Não espere, não crie expectativa grandes para que Deus venha operar diante da sua necessidade. Apenas obedeça ao Senhor, porque obedecendo a sua palavra, eu tenho certeza que o milagre de Deus, ele vai chegar na sua vida. No subtópico 3, Deus ainda opera milagres e não misticismo. O número 7, a qual Eliseu usou para falar que Naamã deveria mergulhar, dentro da palavra de Deus, esse número vai representar o número da perfeição, o número de Deus. Mas isso não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Não é porque Naamã teve que mergulhar ali 7 vezes para receber o milagre que nós assim devemos usar desta mesma numerologia para que assim as pessoas dentro das nossas igrejas, dentro dos cultos, eles possam também estar recebendo o milagre. Deus, ele é aquele que opera, Deus é aquele que faz, Deus é aquele que realiza. Mas não é da forma que eu coloco perante o Senhor. Que Deus vai operar em 7 dias de campanha que eu vou estar fazendo. E no último dia que eu vou receber o milagre. Não é dessa forma que Deus, ele vai operar. Deus, ele vai operar através da nossa fé, através da nossa obediência, através de nós estarmos crendo que o milagre de Deus vai chegar na nossa vida. E isso pode ser de repente, a qualquer momento, pode ser na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, não importa qual seja, Deus é aquele que tem o tempo certo para operar. Nós não devemos usar assim desse numerologia para que assim as pessoas elas possam estar recebendo ali o milagre da parte de Deus. Então, se você precisa do milagre de Deus, creia que Deus vai fazer o milagre. Se vai ser na primeira, na segunda, na 7ª, na 8ª, não importa qual seja, mas obedeça a palavra do Senhor, que no tempo oportuno de Deus, porque o tempo de Deus é o melhor tempo. Deus não tarda e não falha. Tudo que Ele tem é bom, é perfeito e é agradável para as nossas vidas. Vamos para o último tópico então da nossa lição. Esse tópico vai tratar de Geazi é acometido de lepra. No subtópico 1 vai dizer a rejeição dos presentes. Nesse tópico é muito interessante aqui o que vamos tratar e relatar. Nesse primeiro subtópico vai dizer então que ao ser curado, Naamã então vai até o homem de Deus Eliseu e quer ali de alguma forma pagar a ele pelo milagre qual ele havia recebido da parte do Senhor. De alguma forma Naamã queria sim retribuir Eliseu por aquele milagre a qual havia sido realizado. Eliseu, sendo um homem íntegro, um homem reto perante o Senhor, assim como Elias foi,
Eliseu também não aceitou aquele presente, ele não se vendeu ali com aqueles presentes, mas teve assim a sua vida reta perante o Senhor, sabendo assim que quem havia operado o milagre não foi ele, mas foi o Deus que ele servia. Se ele tivesse assim recebido aquele presente, recebido aquela recompensa por aquele milagre, por certo a glória ali não estaria sendo dada a Deus, mas a glória estaria sendo dada a Eliseu, porque Eliseu recebeu por estar operando o milagre na vida de Naamã. E infelizmente, é triste falar, assim, mas infelizmente nós estamos vivendo dias aonde nós estamos encontrando pessoas assim se vendendo o milagre da parte do Senhor, cobrando para que assim Deus ele possa estar operando o milagre na vida de alguém. E não é desta forma que a palavra de Deus nos ensina, não é dessa forma que nós assim devemos estar fazendo. A Bíblia, ela vai nos dizer que de graça recebeste e de graça destes. E é desta forma, quando tomamos atitudes assim, a glória, o louvor e a adoração, ela é única e exclusivamente para Deus. Porque não somos nós que fazemos algo, mas é Deus que faz tudo. Ele apenas nos usa para que assim Ele venha manifestar e operar o milagre em nosso meio. No subtópico 2, nós vamos dizer sobre homens de Deus não se deixam vender. Olha que interessante. A Bíblia, ela vai nos dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé. O evangelho a qual o Senhor nos deixou não é um evangelho para nós ficarmos negociando as coisas. Hoje estamos vivendo tempos que, infelizmente, em nosso meio existem muitas estrelas gospels. E essas estrelas, elas estão se deixando se vender por aquilo que não é deles, mas por aquilo que é de Deus. Nós somos apenas vaso. E Deus vai deixar muito claro isso. É vaso sem valor, é vaso de barro. O que tem valor nesse vaso é o que está dentro dele, porque o que está dentro desse vaso é valoroso, é o Espírito Santo de Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, se Deus está te usando para pregar, glorifique o nome dele. Se Deus está te usando para louvar, glorifique o nome dele. Se através da sua vida Deus está curando, tributa ao Senhor toda a glória, toda a honra. Não busque para si riquezas por causa disso, não. Você não vai ser mais valorizado porque você cobra mais para estar indo em determinado lugar. Você não vai ser mais valorizado porque o seu preço está alto, porque você está cobrando para fazer algo para o Senhor. Não, você vai ser valorizado perante o Senhor, porque é perante o Senhor que nós vamos prestar conta. Então o Senhor é aquele que vê a sua necessidade, aquilo que você precisa, e Ele tem cuidado de você. Não explore a igreja do Senhor, mas seja alguém assim como esse profeta foi, que tributou tudo ao nome do Senhor e não se deixou se vender. Cuidado com esse ensinamento que Paulo faz a Timóteo. Não tem problema nenhum você ser rico,
ter posse, ter bens. O problema é aonde você está colocando o seu coração. Quando o seu coração está nessas coisas, você nunca vai se saciar. Você sempre vai querer mais, ser mais rico, ter mais posse, ter mais bens. E a Bíblia vai dizer, por causa disso, muitos se desviam da fé. Já não pregam mais para ver Jesus salvar. Já não pregam mais para ver Jesus libertar pessoas, mas pregam por causa do dinheiro, por causa da fama, pelo benefício a qual aquela pregação, aquele louvor, aquela adoração que eles vão ali prestar ao Senhor em determinado lugar, vão trazer para a sua vida própria. Então que esta lição, esse tópico venha falar conosco nesse momento. O homem de Deus não se deixa vender. E por fim, o subtópico 3, por ganância, Geazi é acometido de lepra. Então o homem do profeta, aquele jovem Geazi, que tinha tudo para ser ali o sucessor de Eliseu, assim como Eliseu era o homem de Elias, e por ser obediente a Elias, por ser fiel a Elias, Eliseu foi assim o seu sucessor. Geazi também tinha tudo para ser o sucessor de Eliseu, mas agora ele toma uma atitude errada na sua vida, ao ver que Eliseu recusa ali qualquer tipo de pagamento a qual Naamã havia levado para o recompensar pelo milagre que recebeu. Geazi agora sai, vai ao encontro de Naamã, mente perante Naamã, levando uma palavra falsa a qual Eliseu não havia dito, e pega ali uma recompensa para ele. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Olha para você ver aonde estava o coração de Geazi. Por causa daqueles ouros, por causa daquelas pratas, por causa daquelas coisas materiais, ele mentiu. Além de mentir, ele traiu a confiança de Eliseu. Ele traiu ali todo o tempo, todo o respeito que Eliseu tinha por ele, falando algo que Eliseu não tinha lhe dito. E agora ele também desonrou a Deus, porque ele era um homem que estava aprendendo a palavra de Deus, ele era um homem que estava aprendendo como servir a Deus, como ser temente a Deus, como obedecer a Deus, e ele se deixou levar. Assim como nós lemos aqui, o seu coração, ele estava ali naquelas posses, naqueles bens. Ele viu vantagem ali quando Eliseu rejeitou, ele falou assim, opa, aquilo ali me serve, aquilo ali pode me ajudar em tal situação. E dessa forma ele mente, ele desonra a Deus, e vem assim uma consequência muito, mas muito grande mesmo para a sua vida. Ele mentiu querendo receber algo que não era para ele, algo que o seu senhor Eliseu já havia assim rejeitado. E por isso esse jovem então, ele é acometido da lepra que estava em Naamã. Quando Eliseu vai conversar com ele novamente, ele mente, falando que não tinha ido para lado nenhum. E esta mentira trouxe esta consequência na vida dele. Deus é verdade. A Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Se você fez algo errado perante o Senhor,
Fale a verdade. Deus, Ele quer ouvir de nós a verdade. Porque quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos misericórdia da parte do Senhor. Eu creio que se Geazi tivesse chegado ali perante Eliseu, quando Eliseu perguntou aonde ele tinha ido e falasse humilhado e falasse: me perdoa, eu fiz uma coisa errada, Deus tinha tido misericórdia dele. Mas Geazi também foi arrogante na sua decisão. E assim, por ter tomado uma atitude errada, ele trouxe uma consequência muito grande para a sua vida e também para os seus descendentes. Amém? A nossa conclusão, ela vai nos dizer assim: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e a salvar a todos, independentemente da posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que o recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva aí no nosso canal. Então finalizamos aqui esta lição de número 8, Naamã é curado de lepra. Eu quero agradecer a você que tem nos assistido semanalmente. O meu muito obrigado de todo o meu coração, que você possa estar aí acompanhando as nossas aulas. Semanalmente estaremos postando aqui no YouTube uma nova lição da nossa Escola Bíblica Dominical.